Olá, meus amigos, bom dia. Retomamos nosso curso de língua portuguesa, já terminando um mês, iniciando um novo mês. Observando, então, que a nossa perspectiva, nesse momento de transição de assuntos, nós vamos terminar a crase e entrar em outros, de valor menor, de possibilidade de incidência de prova menor. Mas é aquele elemento que, quando cair numa prova, eu tenho que saber atuar. Então, nós estamos compondo aqui aquilo que é um conjunto teórico. Esse conjunto teórico, não abra mão de perceber, ele vai sendo acrescido a cada dia. Cada nova aula, você vai lá e põe mais uma informação. Só que essa informação nunca é desencaixada. Ela sempre acresce dentro de um conjunto já estabilizado. Tudo bem? Então, hoje, identificar a preposição deve ser um trabalho indolor. Você olha para ela olha para você, há uma harmonização de olhares. Perfeito? Essa visão morfológica é uma visão bastante bastante imóvel. Há uma grande imobilidade. Por isso que quem começa a classificar a preposição A, ela vai fazendo isso de forma muito automatizada. Volta para um inconsciente, volta para uma intuição, devido a essa destreza de diferenciar, de excluir possibilidades. Tá bem? Então aqui a máquina tem que funcionar bem pela baixa mobilidade. O uso do raciocínio aí começa a ficar praticamente nulo. Entendeu? A análise começa a ser feita. Tudo bem? É um trabalho de identificação. Quando você entra nos estudos de regência, é aí que você está percebendo que é um mundo extremamente em aberto, extremamente rico, contínuo. Você vai escrever uma linha, em toda a linha há esse movimento de regência. E a diversidade de palavras comporta a diversidade de regências. Só que os núcleos sempre passam por duas palavras. Tudo na gramática é embasado em duas palavras. Tudo que você trabalha é concordância verbal ou concordância nominal. Se tem adjunto, é adjunto adnominal, adjunto adverbial. Se é complemento verbal, complemento nominal. Vai estudar regência, regência verbal, regência nominal. Tudo passa por esses dois núcleos, esses dois elementos sagrados na composição de uma oração. Tudo bem? Nome, você já sabe. Substantivo e adjetivo. E por extensão, advérbios oriundos de adjetivos. Paralelo é adjetivo. Paralelamente ao advérbio oriundo do adjetivo. Então eu começo a perceber que nome, por excelência, é o substantivo, é o adjetivo por extensão e é advérbio por derivação. Advérbios que nascem de adjetivos. Se o adjetivo regia, essa regência vai lá para o advérbio. Tudo bem? E o verbo? E o verbo, que é o grande núcleo, é o grande elemento. Desse conjunto você já concluiu. A regência nominal, você vai contornando, vai olhando pela beirada, tal. Você vai passeando por ela. Você não investe radicalmente, porque ela tem um contínuo. O nome sempre rege com preposição. O nome sempre rege com preposição. Então, como não há variação, não há dupla análise, não há um grande investimento na regência nominal. Agora, o verbo, nós temos o VTD, temos o VTI, temos até o VTDI, o que gera um malabarismo diferente, exige um raciocínio mais sofisticado, há um acabamento cognitivo diferenciado. Enquanto aqui embaixo você consegue usar sem grandes reflexões, aqui em cima não. Aqui a cada verbo você vai parando e analisando, observando as características desse verbo. Particularizando algumas regências, dando atenção a verbos que até regem com dois complementos. Por isso que você vem, pega todo o dinheiro e investe nessas ações. Você vai lá e fala, vou jogar tudo aqui, porque aqui sim é um jogo muito mais intenso. Tá legal? Dentro da tua cabeça, sem você perceber, você está formando um itinerário.
Quando que se usa a preposição a no português? Sacaram? Isso no final do curso vai ter que, né, comparecer em detalhes de crueldade. Você olha para a preposição a e fala, ó, você é minha, eu sei onde você está. Então, nesse primeiro momento, você está observando que a preposição a brota da regência. Há verbos, substantivos e adjetivos que regem a preposição a. Bem como você já está habilitado para entender que a preposição a ajuda a compor variadas locuções. Hoje você já começa a entender que a preposição a nasceu da regência, mas também compõe locuções. Compõe locuções em 3 lugares. Em 3 lugares ela pode aparecer na composição de locuções. Pode estar iniciando, por exemplo, quando você diz à beira de, nesse à beira de tem a preposição a. Não é? Se você usa, por exemplo, ele está a estudar, como diriam os lusitanos, aqui no Brasil nós nunca diríamos assim, né? Nós usamos ele está estudando, mas qualquer lusitano diria ele está a estudar. É a preposição a intermediando uma locução verbal. Ele começou a estudar. Não é? Então nós começamos a olhar a preposição a no meio de uma locução verbal. E há várias, que vão compor o final de uma locução prepositiva. É um conjunto, é uma expressão, mas a preposição a vai estar lá no final dessa locução prepositiva, como devido a, graças a, em frente a, né, em relação a. Então você vai ter várias expressões no português em que a preposição está lá no final. Não é? Então eu começo a olhar para a preposição e descrevo para mim, para minha cognição, como que ela vai sendo usada na língua portuguesa. Tá legal? Até chegarmos, então, no assunto ortografia. Quando chegarmos no assunto ortografia, estaremos à beira do final do curso. E lá vai surgir, por exemplo, o verbo haver versus a preposição a. Sacaram? O verbo haver, e daí sim, lá no fim, você vai ter que curtir isso aí, né? Olhar para um acerca, por exemplo. Não é? Um acerca. E entender com tranquilidade essas diferenças entre a preposição a e o verbo haver. Sacaram? Então hoje o que nós estamos construindo está se aplicando à crase. Mas na realidade isso atravessa as grandes dificuldades da língua portuguesa e a última porta que você vai bater está lá na ortografia. Né? Então você está ali percebendo então que a preposição a não é uma coisa a ser estudada. É uma entidade. Você começa a olhar para ela e em vez de usar a letra minúscula, você começa a usar a letra maiúscula. Tamanha divindade que ela possui. Quando você consegue classificar a preposição a, tudo muda ao se olhar as grandes dificuldades da língua portuguesa. Estão notando então que com a crase, você está estudando de uma forma ainda não organizada a regência verbal, a regência nominal. Tudo bem? Mas a regência verbal volta, em que você vai encontrar problemas na regência. A crase não pode ser mais problema. Tudo bem? Você está observando no assunto crase que nós temos algumas locuções. Lá na concordância verbal voltam as locuções, né? Então eu tenho que ir percebendo esses momentos diferentes em que a preposição vai se compondo. Tá legal? Por isso que numa expressão como daqui a 2 dias, seria agora, vamos dizer assim, um grande pecado o professor desafiá-los em perguntar aqui se esse A tem acento grave ou não. Tem ou não? Sacaram lá? Seria ingenuidade minha, porque você está tendo uma domesticação visual que impede pensar agora em acento grave. Somente a pessoa que toma algo além de café e leite de manhã é que pode, vamos dizer assim, coloca acento aí, professor. Ou diria, sacaram lá? Não dá para colocar o verbo haver aí? Então é que você está percebendo, você está diante de um fato que não é só a crase. E o mais gostoso de tudo, você entender que essa é uma composição
que você vai para a tua cabeça e ela passa a ter alojamento. Daqui a é uma locução na língua portuguesa, daqui a que expressa ações, né, posteriores, ações futuras. É uma locução prepositiva. É uma locução, uma expressãozinha que nós temos no português, que termina na preposição a. E daí com ela, daqui a, você compõe N expressões que vão expressar o amanhã, o porvir. Daí você tem N formas, tá bem? Aí que é bacana você começar a perceber que isso aqui faz parte de um conjunto teórico que está sendo construído na tua cabeça. Só que eu não posso avisar, né, que você está estudando tal coisa. Isso vai se compondo, vai se montando. São noções teóricas, são definições e conceitos que você deve estar construindo na tua memória. Tá legal? Por isso, quando o professor vem e monta com vocês aqui algo que vai sendo extremamente repetido, né, remostrado, que é a necessidade de organização. Se você não tiver organização, você não consegue estudar depois de um mês, depois de 3 meses. Né? O ideal é que você, nessa página, em que você compõe um roteiro, nessa página, você olhe para o roteiro e tenha, vamos dizer assim, o poder da síntese. Está aqui concentrado o que antes foi ampliado, foi analisado, foi dividido, foi observado. Você olhar, por exemplo, vamos recompor o que eu tinha colocado. Ó. Matéria-prima, saber cada dia mais sobre a preposição, sobre o artigo, saber trabalhar com as palavras no plural, porque elas têm uma matemática escandalosa, há uma visualização apelativa escandalosa, tanto que a Carla Pérez foi o ente sagrado que você convocou para gerar uma imagem na tua cabeça, né? Lembrando que não é a voz da Carla Pérez. Ninguém lembra a voz da Carla Pérez, né? Tá certo? Temos aí as trocas, que é a primeira lição, perdão, não as trocas, né? A área proibida, perdão. A área proibida, que é a sua primeira lição de crase. Não enfiar o acento em lugar errado. Temos o singular, que é o ápice da dificuldade. É aí que entram as manhas, entram as artimanhas. Enquanto no plural o artigo é visível, no singular o A desaparece. Eu não consigo enxergar o artigo. E é aí que nasce o processo de aprender as trocas. Sinônimo masculino, vou A, volto D, né? Aí entra o conjunto de trocas. Tudo bem? Feito isso, nasce na tua cabeça a base. Nunca abandone a base, nunca deixe a base lacunosa. Ela é que vai alimentar o restante. E a partir daí, nascem os atos de especialização. Então hoje, o aquele, quando você invoca o aquele na memória, ele tem para a crase um momento especial. Tem um lugar especial na memória. Tudo bem? O perante, o ante, o mediante, o contra, outro que tem um lugar especial, principalmente pela recorrência da prova. E a obviedade que o perante é preposição. Então é óbvio que eu não posso pensar em crase aí. Não é? Nota então que são lugares que você começa a produzir N especializações. Na aula passada, por exemplo, falamos do até. Que em uma formatação, a preposição é facultativa. Então eu não posso abrir mão da formatação possível. É em uma formatação que o até pode ou não vir com preposição, e toda vez que você mexe na matéria-prima, há efeitos na superfície. Que aí você está aprendendo a dominar os efeitos disso. Quando que um cavalo dá coice? Né? Experimenta passar a mão nas partes íntimas de um cachorro ou de um outro. Né? Você vai ver que a reação é imediata, tá certo? Eu tenho um sobrinho que é muito levado e um cachorro foi punido em excesso e só depois a história veio à tona. Né? O cachorro mordeu o moleque. Daí um dos amiguinhos explicou que estava apertando a bolinha do cachorro, né? E o cachorro... Ele é muito manso o cachorro, né? Ele só se defendeu, né? E quem levou a fama foi o cachorro, coitado, mas era o moleque que não devia apertar a bolinha do cachorro. Já pensaram no cachorro com as bolinhas apertadas, né? Então aí você está percebendo, ó, mexeu na matéria-prima, há efeitos de superfície. E é isso que você está administrando. Ah, a preposição pode ou não ser usada. Opa, mexeu na matéria-prima, você está entendendo que lá na superfície pode ou não ocorrer acento grave. É isso que eu tenho que começar a controlar.
E nós paramos, então, no pronome possessivo. Tudo bem? Então, quando se falar em crase mais pronome possessivo, você está focando uma coisa que não se compara. Sacaram isso? É uma coisa que só se dá nessa especialização. E nos seus estudos de crase, esse é um momento que você já pode dizer, é um doutorado. Tudo bem? É um momento denso, rico, que muitos aprendem de forma errada. Muitos aprendem que antes do pronome possessivo, o acento é facultativo. Quando você aprende que o acento é facultativo, você está na superfície. Você está olhando as consequências e dizendo, eu posso ou não usar o acento. Seria ótimo que você então tivesse uma lição madura, que durasse somente até o final da vida. Porque você não merece levar para o além lições de crase. Né? Leve a lembrança das boas ações, leve a lembrança dos seus entes queridos, mas levar crase na memória é um pecado. Né? Então, que dure para o resto da vida a lição do subterrâneo e não da superfície. Não é? Nós temos ali o a preposição e o a artigo. E é ali embaixo que você está mexendo. Não é? Nós vamos ter, nos pronomes possessivos, uma situação em que o artigo é facultativo. Você pode ou não usar o artigo. Se usar o artigo, haverá o acento. Se não usar o artigo, não terá o acento. Então, o facultativo não é o acento. O facultativo é lá embaixo, é o artigo. Notem, então, que há duas lições para ser aprendidas. Uma superficial e outra mais profunda. O legal é você aprender a parte mais profunda. É ali que você vai produzir um raciocínio lógico e entender momentos em que a banca é capciosa, te induz a erros. É aí que é o momento de dizer, não é o acento que é facultativo, é o artigo. E a partir dessa visão estrutural é que você vai colher aqui em cima as possibilidades. Tá legal? Então vamos remontar exatamente isso. Então a lição que você está agora trabalhando é a lição da crase e do pronome possessivo, né? A crase com o pronome possessivo, tá bem? Então nós trabalhamos na aula passada a frase 1, frase 2, frase 3, 4, 5, 6, e hoje nós vamos recompor para chegar a uma conclusão, tá bem? Na frase 1 era assim, ó. Ele se referiu à sua aula. E eu perguntei para vocês, essa frase está certa ou errada? Na vida, numa prova, como que você olha para isso e avalia? Ok? A frase, então, está corretíssima e há bancas que estão cavalcando em busca de problemas. Conforme os candidatos melhoram a performance, a banca procura novos fatos. Tudo bem? A parte superficial está correta. Então, ele vai perguntar da parte profunda. Essa frase está correta e na construção encontramos apenas o quê? O que é esse A? Sacaram? Então não basta mais dizer que a ausência de acento está correto. Eu tenho que dizer também o que é esse A. Nota então que o verbo referir-se exige a preposição a. Sua aula nesta frase não foi usado com artigo. O artigo antes do pronome possessivo, o artigo é facultativo. E nessa frase o autor não colocou. Então a frase está correta, o que se diz é a mesma coisa, não há problemas nem de semântica nem de construção. Mas eu preciso entender a formatação. O que está lá em cima é só uma preposição. O artigo não foi usado. Tá bem? Na frase 2, assim aparece, ó. Ele se referiu à sua aula. Ok? Correto ou não? Quando eu falo correto ou não, é o índice maior de questões. A frase está lá para você julgar. A prova não quer saber detalhes, né? Então a frase está corretíssima. É isso que mais um concurso vai invocar. A frase está certa ou errada? Mas bancas que estudam o texto, coloca número no texto e começa a perguntar detalhes da linha tal, como da ISAF, do CESP e provas difíceis da Fundação Carlos Chagas, por exemplo, elas vão querer detalhes, tá bem? Então é bom que você saiba que aqui temos a preposição a e temos o artigo a, ok? E aí olhando a frase 1, frase 2, você deve concluir algumas coisas. Algumas coisas do subterrâneo e algumas coisas da superfície, tá bem? É isso que você tem que concluir.
Observem, da parte subterrânea, né? O artigo ora foi usado, ora não foi usado. E ambas as frases estão corretas. Conclusão, nessa frase não se altera o sentido e o artigo é facultativo. É essa parte teórica que você deve observar. Tudo bem? Agora vamos para a superfície. Esqueça a parte subterrânea. Qual que é a única diferença entre a frase 1 e a frase 2? Na superfície. Sacaram que na superfície, a única diferença é que na frase 2, há o acento grave em cima do A, e na frase 1, não há o acento grave em cima do A. E ambas as frases estão corretas. O acento aí, você pode olhar e dizer então, que ele pode ou não ser usado. E quando você diz que pode ou não ser usado, você está dentro de um conjunto de palavras que reservam como facultativo, opcionais, as palavras que a prova invoca. Nesse momento, usar o acento ou não, tanto faz. Então, o acento é opcional. O acento é facultativo. Quando eu trabalho, então, o pronome possessivo com palavras no singular, o acento é facultativo. Ó. Se eu não colocar, está correto. Se eu colocar, também está correto. Mas não deixe de entender o porquê. A parte subterrânea é que vai te mostrar. Tá bem? Em um concurso público, quando a prova traz o singular, ela brinca com o candidato. Tudo bem? Porque há uma parte teórica, não há dúvida, mas a parte superficial nada muda. Se eu tentar errar no singular, eu não consigo errar. Tenta errar no singular. Você não consegue. Porque com acento está correto, sem acento também está correto. E aqui podemos dizer que o acento é opcional. Se eu colocar está correto, se eu não colocar também está correto. O acento é facultativo. Ok? Quando a prova trabalhar o singular, simplesmente sacanagem. Está brincando com o candidato. Agora vamos observar o plural. O plural você já sabe. Ou é 8 ou é 80. O plural deixa marcas grandiosas, né? Ele se referiu, suas aulas. Suas aulas está no plural. Tudo bem? Uma primeira possibilidade de construção. Ele se referiu a suas aulas. A lei da selva te diz. Frase correta ou errada? Então você fala, professor, se a prova lança uma frase dessa, ela está 100% correta. Ótimo. Mas haverá bancas que vão trazer detalhes disso aí. O que é esse a nessa frase? Então quem se refere a algo, e o autor da frase agora resolveu não colocar o artigo. Não colocar o artigo. Tudo bem? Na frase número 4, ele se referiu às suas aulas. Ok? Em que aparece aí o uso do acento grave. E aí você deduz que o verbo referir continua exigindo preposição e suas aulas agora vem com artigo. Preposição do referir, artigo do suas, o acento grave ali ocorre. Tá bem? Daí há uma vontade de dizer também que o acento é facultativo. Sacaram? Dá vontade de levar a ideia do singular para o plural. Só que no plural não cabe a ideia de facultativo. Na frase 3, o acento grave aqui, o que ele é? Na frase 3, ele se referiu a suas aulas. O que é o acento grave ali? O acento grave nesta formatação, o acento grave é proibido. Se eu colocar o acento grave aqui, eu estou cometendo um erro daqueles em que a caneta explode. Porque toda vez que houver um A no singular, seguido de palavra no plural, já é um contrato assinado. É a base da crase. Foi a primeira grande lição da crase. Não é? O acento aqui é completamente proibido. Então, no plural, muda a melodia, muda o raciocínio. Já na frase 4, se eu não colocasse o acento grave, o que aconteceria? Haveria um erro de construção. Porque nós temos a preposição a e o artigo as. O acento grave na 4 é obrigatório, porque tem preposição e tem o artigo. Então, no plural, por causa do escandaloso S, visível quando presente, sensível quando ausente, sacaram? Ou é 8 ou 800. São dois extremos. Um que proíbe e o outro que obriga.
né? Sem perder de vista jamais que nós temos uma situação em que o antecedente rege preposição a. Não posso abrir mão disso aí. Né? E nós estamos discutindo a ausência do artigo, presença do artigo. Tá legal? O que a banca faz então? O dia que ela quiser te atrapalhar, ela não consegue te atrapalhar no singular. O problema surge sempre e somente no plural. Então, quando ela aparecer com a frase número 5, ele se referiu às suas aulas, ok? Olha lá. Ó. Ele se referiu a suas aulas. Eu tenho que olhar para isso e dizer que está completamente errado, porque o A que está ali, daí você vai para a causa, vai para a parte subterrânea e diz para mim, o A que está ali é um A somente preposição. E sendo somente preposição, não pode haver o acento grave. Frase número 6. Ele se referiu às suas aulas. Antes de pensar, olhe. Antes de pensar, olhe. O que é o as antes da razão humana? O que é o as? Você olha para um as, já sabe que é um artigo. O artigo está ali, ele é tocável, perceptível concretamente. O verbo referir, exige ou não preposição? E aí você já está trabalhando com o verbo referir num período anticristão. Sacaram lá? Você está há mais de 2000 anos já trabalhando com o verbo referir. Você está com o cérebro calejado já. Você sabe que o verbo referir exige preposição. Ok? Então aqui, nesse as, nós temos o a preposição e temos o as artigo. Tem os dois. E a frase não colocou acento grave, portanto, essa é uma frase errada. O acento grave era obrigatório. Conclusão, no singular você não consegue errar. No plural, sim. Conseguimos cometer erros gravíssimos. Tudo bem? Então voltem comigo aqui, ó. Frase 3 e 4, mostrando o raciocínio correto. E as frases 5 e 6, mostrando o momento errado na prova. Tá legal? No material de vocês, há duas páginas, né, de questões sobre pronome possessivo. Tá legal? Pois não. Por exemplo, a sua disposição. Né? Então o colega aqui nos traz o problema de uma expressão, uma locução. Né? Vamos colocar aqui então o exemplo que você cita. Ó. E até vamos trazer uma expressão muito comum. Né? Estamos à disposição. Tudo bem? Estamos à disposição de sua empresa, de você. Tudo bem? A disposição de você ficou deselegante, não ficou? Ficaria mais gostoso falar estamos à sua disposição, mais elegante, mais encaixado, ok? Por que a disposição recebeu acento grave? Porque a disposição é uma locução feminina. Ali tem uma preposição, ali tem um artigo. Quando eu colocar à sua disposição, nasce a possibilidade do quê? Sacaram? O que é uma teoria na cabeça? A hora que eu coloquei o sua, eu sei que eu posso ou não usar o artigo. Preposição está ali, mas o artigo agora começa a poder ou não ser usado. Então, se eu deixar assim, estamos à sua disposição, parabéns. Frase correta. Tudo bem? Agora, eu sou sincero, eu sou professor de português e a minha imagem já não está muito boa na situação. Na minha família, a minha imagem não é boa. Entre os amigos está ruim. Então, profissionalmente, você vai tentando manter um certo nível. Não é? Então, essa omissão corretíssima e elegante que eu faço só para pessoas cultas e inteligentes. Né? Na hora que estou escrevendo genericamente, não sei para onde vai, é lógico que eu opto pela construção com a preposição e o artigo. Sacaram? Na minha vida útil, eu falo assim, omitir o acento grave aí para uma parcela vai ser sinal de inteligência, para outra sinal de ignorância. Então eu não vou correr o risco. Mas ambas estariam corretíssimas no português. Em uma delas, só a preposição. Omitiu-se o artigo.
E na de baixo, preposição mais artigo. O artigo é facultativo. Sacou? Então, no dia a dia, vocês estão percebendo isso. Na dúvida, coloca um pronome possessivo e não se erra mais a crase. Você está amarrado numa construção, não sabe o que fazer. Joga um pronome possessivo, não coloca o acento e não erra mais. Né? Só que está percebendo que não se deve fazer, porque é uma fuga do problema. O ideal é que você entenda essa situação. A disposição, só com acento grave. Agora, à sua disposição, à nossa disposição, à minha disposição, você passa a ter duas possibilidades de montagem. Tá bem? Ok? Então, vamos agora resolver algumas questõezinhas de prova, para vocês perceberem exatamente isso. Olhem lá. Começando com o singular. Olha lá, pergunta de prova. No material de vocês, estamos na página 29, tá bem? E lá aparece uma questão da ISAF. Apesar de haver consenso quanto à sua necessidade. Não é gostoso hoje você começar a caminhar? Perceba isso, ó. Toda língua, quando você começa a aprender, é porque você começa a entender a montagem da construção. Né? Você começa a entender sílaba. Tá legal? É por isso que você pega uma língua, por exemplo, né, dos Balcãs, lá, uma língua da antiga Iugoslávia, você fala, credo cruz, não dá para falar a palavra, né? Porque se tem 7 consoantes, daí aparece uma vogalzinha perdida lá no meio. Então, no nosso idioma, você tem uma composição de sílaba que se centraliza na vogal. Então, desde a composição de sílaba, você tem regrinhas, você tem segmentos que combinam, sacaram? Só que quando você pensa de forma de sílabas, há um domínio muito grande. Porque a diversidade é restrita. Há uma diversidade, mas ela sempre é centralizada por uma vogal. Daí aparecem os elementos periféricos, que podem estar antes ou depois, que serão consoantes e semivogais. Então você sabe no português compor uma vogal. E por isso você começa a entender que os encontros consonantais é mais para uma língua como o alemão do que para o português. Né? Falar problema para o brasileiro é um problema gravíssimo, porque tem muita consoante e pouca vogal. E é um encontro consonantal que exige habilidades fonéticas. Então daí o cara começa a fazer o quê? Ó? Começa a cortar tudo isso. Começa a simplificar. Sem perder a esperança e sem perder o bom humor. Sacaram? Ele fala, ó, é rico que tem problema. Pobre tem que ter o quê? Pobre tem que ter problema. Olha lá, ó, pobre, problema. Né? O brasileiro está na lama, está na desgraça, mas não perde, né, o senso de humor. E isso que nos faz diferente do planeta. Né? Somos uma raça diferente. Problema quem tem é rico. Pobre tem que ter problema. Né? Então ele brinca com a própria desgraça. Isso nos mostra, né, algo muito importante. Então quando você começa a olhar para o quanto há, e abstrair essa expressão, abstraí-la do contexto, você começa a entender, olha lá, é uma locução que termina numa preposição. Sem querer, você está compondo uma lista na cabeça, que é o devido a, graças a, em relação a, frente a, face a, quanto a. São várias expressões em que a preposição, nesse momento, está finalizando. E como é uma expressão que termina numa preposição, ela é chamada de locução prepositiva. Elas conseguem trazer mais detalhes, mais refinamentos do que uma preposição em si. O que a preposição em si não está conseguindo, eu estou expandindo em locuções, em expressões do nosso idioma. É isso que é bacana você perceber. É uma pecinha que é como um operário padrão. Ela não traz o conteúdo, mas ela direciona o conteúdo. Ela sinaliza, norteia para onde vai o conteúdo. É isso que é importante você começar a entender na montagem das construções. Tá bem? Porque você vive numa língua muito rica, e nessa língua muito rica, a palavra, por exemplo, quanto, vai ter vários usos. Quando eu digo quanto a dívida, ocorre o acento grave. Agora, quando eu digo tanto o pagamento quanto a dívida,
serão acertados. Então, quem não aprende, é o maior pecado do mundo isso daí. Sacaram lá? A pessoa guarda imagens, ele não consegue analisar. Ele não tem o domínio da análise. Sacaram? Que são momentos diferentes na língua portuguesa. Em uma você está somando. Tanto o pagamento quanto a dívida serão acertados. Fica frio. Tudo tranquilo. Agora, quanto à dívida, você está introduzindo na frase o assunto. O assunto que se trata. Ó, quanto à dívida, fique tranquilo, pagaremos em breve. São momentos diferentes no idioma. Mas visualmente é a mesma coisa. Tá legal? Então, quem fica na superfície fala, professor, por que na frase 2 não tem crase? Sacaram? É porque a pessoa não tem uma competência da questão da cultura gramatical. A pessoa está nos instintos ainda. Olha para a imagem é igual, só que em cima tem acento, embaixo não. Ele fala língua desgraçada. Quem que inventou? Sacaram? E não é. A culpa não é da língua, é dele. Não é? Houve uma questão da Fundação Carlos Chagas, que é bacana, que ela era assim, ó, mais ou menos assim, ó. Será necessário avaliar a medida que, né, por exemplo, a medida que entre o público e o espetáculo deve acontecer, né, a medida que deve haver entre o palco e a plateia, sacaram? E daí lá aparecia sem o acento grave. O que aconteceu? A pessoa ia lá e corrigia, ia lá e metia o acento grave. Não é? Então aqui eu tenho que entender que essa medida é o objeto direto do verbo avaliar. Que esse que é um pronome relativo, que vai retomar o antecedente, a medida a qual deve haver, diferentíssimo da locução feminina, à medida que. À medida que. Sacaram? À medida que indica gradação, é sinônima de à proporção que, vai indicar que a pessoa gradativamente melhora ou piora. À medida que estuda, obtém bons resultados. Então, olhando, você fala, mas professor, mas é tudo igual. Não, pelo amor de Deus, é tudo completamente diferente. Estão notando que quando o professor vem no começo da aula e fala assim, ó, comece a sentir quando que a preposição está aparecendo, né? Para você poder enfrentar detalhes desse tipo. O que é isso? É uma lição? Não é uma lição. É uma lição permanente, é a grande lição. É o nosso conhecimento global. É a cultura gramatical que você vai fundindo dentro de você. É uma coisa que vai se moldando. Não dá para falar um dia vão trabalhar isso. Tudo bem? E essas semelhanças estarão o tempo todo diante dos seus olhos. Ok? Então vamos voltar agora para o quanto da prova. Lá aparece no concurso, então, quanto à sua necessidade. Quanto à sua necessidade. Tá legal? Em que o quanto ali aparece introduzindo a preposição a, é uma locução prepositiva, a preposição a está ali. E sua necessidade, você pode usar com artigo. Pode usar com artigo. Daí lá na superfície, ocorre o fenômeno da crase. Ou, na mesma formatação, na mesma frase, sem alteração de sentido, isso é muito importante, sem alteração de sentido, você omite o artigo. Fala, eu não vou usar o artigo, só vou levar a preposição. Não é? A imagem mais simples de tudo isso é a imagem do matrimônio, quando na sacristia, por exemplo, estão lá o noivo e a noiva. Tudo bem? O noivo empurrado por uma arma, que é a arma do sogro. Você não fez, agora vai casar, não aprontou. E daí você dizendo, não fui eu, né? É outro. Tal. Não, agora você vai casar. Então somam-se noivo e noiva e sobem lá no altar a noiva e o noivo. Os dois estão lá presentes. Ou, sabendo da desgraça que enfrentará após o matrimônio, passada a lua de mel, vem a lua de fel, o cara sabe disso, ele desaparece. Ó. O noivo não vai para o matrimônio. Você olha para o altar e em desespero vê a noiva lá solitária. E essa noção é muito bacana. Ó. Você olhar o subterrâneo e entender a superfície. É muito bacana. Entendendo das possibilidades e da não alteração de sentido. É isso que é importante entender. Não há nenhuma alteração de sentido. É 6 e meia dúzia. Só que a combinação
pode ser diferente. Tá bem? Então, quando a prova vem e te pergunta, enquanto a sua necessidade, quanto a sua, o uso do sinal indicativo de crase é opcional? Sim. Eu posso pôr, posso tirar. O acento grave é facultativo? Sim. Se eu colocar o acento grave está correto, se eu não colocar também está correto. Nesse momento você está então malicioso, a ponto de entender que a banca pode perguntar da parte subterrânea, bem como pode perguntar da parte superficial. E a única diferença entre a frase 1 e a frase 2 é o acento grave. A única diferença que os olhos captam é que aqui tem o acento, aqui não tem. E ambas estão corretas. Por isso que é coerente dizer que o acento é facultativo, que o acento é opcional, posso ou não usar. Tudo bem? O que você disse pro singular não valerá para o plural. Isso que é o mais decisivo nesse momento. Vamos para a frase seguinte, retirada da prova do CESP. Olhem lá. O rio Jucu, devido à sua potencialidade como fonte de geração de energia hidrelétrica, é estratégico para todas as atividades econômicas. Olha lá, o devido a que nós já comentamos hoje, né? Que introduz causa no português. Devido a, graças a, é uma locução que introduz causa. E é uma locução que traz preposição. Nesse momento, a expressão devido a tem a preposição. Tá bem? A prova te pergunta, o trecho devido à sua potencialidade ficaria incorreto se fosse colocado sinal indicativo de crase em A. Sim ou não? Não. Se eu colocasse o sinal indicativo de crase, o popular acento grave, a frase se manteria correta, porque antes de sua potencialidade, eu posso colocar o artigo. Então, se eu colocar o artigo, ocorre o acento grave. E isso não é um problema na frase. O artigo ali é facultativo, eu posso ou não usar. Então, ficaria incorreto se eu fosse colocado o sinal indicativo de crase? Não ficaria. Na prova, uma alternativa errada e simples. Simples porque você já tem formatado na memória as 4 formas corretas, as 2 erradas. Você já tem os modelos organizados na memória. Devido à sua potencialidade, sem acento está correto, com acento também estaria. Tudo bem? Olha a frase seguinte agora. Essa é uma alternativa. Assinale a alternativa que tem erro gramatical. Olha lá. Até 1930, o país foi fiel ao livre-cambismo e seguiu uma trajetória de crescimento e modernização restrita às suas áreas exportadoras. A palavra restrita aí é uma palavra que tem valor de adjetivo. Então, estamos falando da regência nominal. Sacaram isso? Mesmo que não influa em nada, vá catalogando, vá percebendo isso, né? O adjetivo restrita rege a preposição a. É a regência nominal. Restritas a algo, restritas a alguma coisa. Só que quando é substantivo e adjetivo, nós não temos aquela ideia de transitoriedade. Aqui só se fala, rege a preposição a. Ok? Então você sabe que para a crase, metade está ali. Ok? Do outro lado, aparece suas áreas exportadoras. A formatação que foi dada para todos os milhares de candidatos foi essa. Então, ao olhar para esse S, você já tem um trauma na memória. Esse S o que é? É a Carla Pérez, é a presença do artigo. Eu estou vendo o artigo dá para tocar, para cheirar, está ali. O artigo é visível. Ele é algo concreto, não é conceitual. Ok? Então, temos o artigo ali. A outra metade foi usada. Portanto, se nós temos 2 As, o acento grave aqui ele é obrigatório. Então, falhe a prova quando nesta formatação não colocou o acento. Ok? Essa mesma estrutura poderia ser preposição a sem o artigo as. E daí lá em cima ficaria restritas a suas áreas. Então você já está vendo o lado A e o lado B. Poderia ser isto ou aquilo. E não o que a prova apresentou. Né? Preposição e artigo ou só a preposição. São essas 2 formatações que você tem na memória. Tudo bem? O lado da preposição e o lado do artigo. E do lado do artigo eu posso ou não usá-lo. Por isso que dá esse grande degrau,
Essa grande diferença quando usamos o plural. Tá bem? Então na prova, caiu o quê? Caiu restrita às suas áreas, sem o acento grave. E isso está errado. O acento grave aí é obrigatório porque temos a preposição e temos o artigo. Ok? Olha a próxima agora. Ó. Mesmo estilo da anterior. É uma alternativa de uma questão, independentemente se é de crase ou não. Pode ser uma questão geral, né, uma questão com problemas gramaticais. Então aí começa a haver uma necessidade numa prova da ISAF da velocidade. Essas são coisas que não cabe reflexão. Os olhos já tem que ter uma repelência. Você está lendo e ao bater os olhos nisso aí, você tem que sentir mal, passar mal. Tem que haver uma ardência no olho. Né? Olhem lá. Em agosto, o Banco Central passou a considerar. Sacaram? Esse a considerar é um momento suave da leitura. Você já tem tudo pronto. Não pode ter o acento grave e está correto. A considerar investimento direto e não dívida, os empréstimos concedidos por multinacionais a suas filiais. Certo ou errado? Então é aquela coisa que não é que está errado, é erradíssimo. É um erro que está lá na base já cristalizado e nunca nessa situação há uma possibilidade no português. Nenhum momento permite isso aí. Toda vez que houver o a no singular, seguido de palavra no plural, independentemente do que vai rolar, a no singular, palavra plural, nunca pode ter crase. E é óbvio. Nós não vemos nessa construção a presença do artigo. Aquele a é só a preposição. E por isso não pode ter ali o acento grave. Quem aprende que antes do pronome possessivo o acento é facultativo, não consegue entender por que essa frase está errada. Então aprendeu errado, não é o acento que é facultativo. É o uso do artigo. Nessa frase temos apenas a preposição, não temos o artigo. Por isso que o acento grave é proibido. Tá bem? Olha uma outra questão da ISAF, bastante antiga, sacaram? Mas você pode pegar uma questão de 15 anos e uma questão de 15 meses. Esse é um assunto delicadamente que volta. Né? Há uma sutileza em cima disso. Notem que ela te dá uma alternativa, em que em cada alternativa há duas construções. Te perguntando, as duas mantiveram correção? Notem que nesse momento, você tem o graças, né, em preces simples. Né? A palavra preces rege a preposição. O que é a palavra preces? A hora que você começa a falar, professor, preces não é verbo. Prece é um substantivo. É igual a oração, prece. Então você está falando da regência nominal. Preces a alguém, preces a algo. Você começa a sentir que é isso. Ó. É um substantivo que está exigindo uma preposição. Ok? Rezar a alguém. Rezar a alguém é uma coisa. Preces a alguém é outra. O ponto comum é que preces rege a preposição. Tudo bem? Agora, do lado direito, aparece suas, pronome possessivo, divindades. Então chegou o momento de você olhar para isso e já ter elementos montados. São protótipos. Conforme o tópico, você já tem os moldes na memória. Você sabe que poderia haver uma primeira construção com artigo. E uma segunda construção sem artigo. Você vai lá agora e já monta. Preposição mais artigo ficaria preces às suas divindades. Preposição sem artigo, preces a suas divindades. Você já está com o esquema montado. Já sabe que pode ser frase 1, frase 2. E, se aparecer a frase 3, ela não existe. Sacaram? Você já está preparado para esse momento. Se aparecer a frase 3, ela não existe. Se aparecesse a frase 4, pior ainda. Né? Em preces às suas divindades. Sacaram? Tem a preposição e tem o artigo. Então, na tua cabeça, forma-se. Né? É o sentido de forma, realmente. E não de uma constituição. Além dos conceitos, você tem a imagem na memória. A imagem do correto, da dupla forma correta e da dupla forma errada. E agora você tem que fazer isso mais ou menos 10 vezes. 10 questões em que você reveja esses momentos de teste. Nunca mais se esquece, se você estiver entendendo a parte
que está subterrânea, a parte que é a combinação da causa, tá ok? E entender o momento mortífero da prova. Então, quando a prova te ofereceu, graças às suas divindades, ela erra. Graças às suas divindades, tem que ter assento. Uma segunda forma correta seria assim, ó, graças a suas divindades. Se a alternativa trouxesse isso, aí ela estaria correta. Tudo bem? Ela manteve o artigo, mas retirou o acento, e por isso era uma alternativa errada nos anos 90. Olha que gostoso, né? Nos anos 90, eu estava começando a trabalhar, né, lá com a concurso público, com a ISAF. Então você fala assim, professor, onde você estudou língua portuguesa? Na prova da ISAF. Não há lição maior do que a prova da ISAF. Está notando? Você tem que ser muito bom para entender a gramática da ISAF, a prova de português de uma ISAF, de um CESP. Então, às vezes a gramática não te ensina o quanto que uma prova, né, traz de riqueza. Tá bem? Nós já vimos também o ATA, que está no material de vocês, e nós vamos entrar agora naquele momento que seria já o final do doutoramento, tá certo? Você vai chegar agora a um problema visual. Problema visual. Observem que você tem muita consciência disso aqui, ó. A mulher do Brasil e a da Argentina, você olha para isso e nota amplo controle de qualidade. Você olha para isso e tem domínio. Se eu tivesse que classificar o A da mulher do Brasil, como que você chamaria esse A da mulher do Brasil? Você fala, professor, isso aí é tranquilo. É o artigo definido feminino. Sacaram? Tranquilíssimo. E o A de baixo? O que é esse A da Argentina? Você fala, também é artigo, professor, não é? Notem que é a mesma coisa. Só que o artigo ele traz uma definição. Qual que é a definição de artigo? Artigo é uma palavra que determina um substantivo. Deus gramáticos falaram assim, ó. Se você chamar esse segundo A de artigo, vai ficar muito fácil. Daí todo mundo aprende. As crianças vão aprender, os adultos. Não, vamos complicar. Como agora a palavra mulher está implícita, a palavra mulher está subentendida, não está exposta, está implícita essa palavra, os gramáticos disseram, não podemos chamar de artigo. Porque o artigo, por definição, ele determina um substantivo. E aqui nós não temos um substantivo. Vamos mudar de nome. E chamar esse A de pronome demonstrativo. Daí o aluno olha para mim, eu olho para ele, eu sinto isso, que ele está me xingando. Ele está me ofendendo, ele está dizendo alguma coisa contra a minha pessoa. Não. Vocês têm que ficar contra os teóricos, contra os estudiosos. Essa gente tarada que quer catalogar tudo que aparece. Tudo bem? Na hora do vamos ver, isso aí muda? Não muda nada. Sacaram? Esse A continua sendo um A. Se você quiser apelidar para você como artigo, você pode. Ok? Mas, teoricamente, ele é um pronome demonstrativo. Ok? Se eu digo assim, ó. A que vive na cidade, você está sabendo que eu estou falando da mulherada. A mulher do Brasil, a mulher da cidade. A que vive na cidade. Aqui talvez que mais perceptível. Né? Dá para entender melhor. Porque não dá para chamar de artigo. Sacaram lá? Não dá para chamar de artigo realmente. Esse A já é uma coisa diferente. É um A pronome demonstrativo. A que mora na cidade começa a ter uma vida, né, entre o trabalho e a casa lá. Você sabe que é a mulher que vive na cidade. Sacaram isso? Aqui está implícita a palavra mulher, ó. Então isto no texto é a coisa mais comum que tem na face da terra. É a lei do menor esforço. Se acabou de colocar a mulher aqui em cima, não vai repetir embaixo. Há uma coesão, há um equilíbrio entre o que foi para fora e o que ficou para dentro. Há uma costura, em que você mede a leitura do outro, a memória alheia, e fala, o cara vai calcular isso.
está próximo, não vai haver problema. A progressão do tema permite que eu omita a mulher na segunda aparição. Mas o A fica de fora. Sacaram isso? E esse vai ser um momento tenso na língua portuguesa. Vamos colocar agora uma situação em que o antecedente vai exigir preposição. Quando eu digo assim, ó, refiro-me à mulher do Brasil, só que você já sabe desde lá da sua graduação. Para verificar se ele tem o acento grave, o que você tem que fazer? Basta trocar mulher por homem. E como ficaria? Refiro-me à mulher do Brasil, refiro-me ao homem do Brasil. Essa é uma estratégia já consagrada e estabilizada. Você já está botando isso para funcionar. É o sinônimo masculino. O grande problema agora é quando você diz, ó, refiro-me à mulher do Brasil e a da Argentina. Essa imagem que não é agradável. Há uma natural repelência. Sacaram isso? Aí você está dizendo para mim, então, que eu refiro-me ao homem do Brasil e ao da Argentina. Por isso que esse A obrigatoriamente vem com acento grave. É uma imagem bonita? Não é uma imagem bonita. Porque é uma crase que vai estar ocorrendo antes de um da, de um do, de um de, antes de lugar. Você fala, mas estou colocando crase antes do da, professor? Está certo isso? Claro que está. Aqui subentenda a palavra mulher. O que vai te ajudar a entender melhor é a troca. Por isso que eu falei, ó, aprenda a fazer as trocas, porque as trocas vão te ajudar até o último instante. Você vai para o inferno, as trocas estarão lá do teu lado. Aprenda a troca pelo masculino, que é a mais visível. Se eu trocar o A pronome demonstrativo por aquela, considerar que aquela com a preposição também... Sim, teria acento grave. Sim, sim. Né? Trocar o sua por aquela. O A, na função de pronome demonstrativo, por aquela. Então, é que há uma situação diferente. Porque, por exemplo, aqui, no masculino, você teria ao. Gosto de trocar por aquela e teria o A com crase. Tudo bem? Se você conseguir controlar isso, não há problema. Então, mas é isso que você tem que perceber. Esse A aqui é uma situação em que você pode trocar por aquela. Pode, não há problema nenhum. Mas haverá outras trocas dentro dessa faixa que vão te levar a um acento grave no masculino. O aquele aqui caberia com acento grave. Certo? Administrando esses detalhes, não há problema. Então observem que nesse momento você está vendo o trabalho com palavra implícita. Ok? Esse é o momento, então, em que se deve perceber que é construído. Há um primeiro momento no texto que você mostra para poder depois esconder. Então há uma leitura interpretativa que vai depender dessa sua percepção da palavra implícita. Tá ok? Então numa frase em que você diz, fui à cidade de meu avô e a de minha tia, por exemplo. Ok? É a lei do menor esforço. Você já colocou a palavra cidade aqui. Imediatamente em paralelo, é óbvio que a progressão do tema te permite a omissão da palavra. Tudo bem? Troque cidade por município. Fui ao município de meu avô, fui à cidade de meu avô. E ao de minha tia, e por isso e a de minha tia. Tá legal? Cai na prova? Óbvio que cai. No material de vocês, vocês têm lá uma página para trabalhar em cima disso. São momentos sutis no concurso público, porque depende de interpretação, depende da sua capacidade de ler a palavra implícita. Tá legal? E não estranhe se a prova te perguntar se está havendo crase em cima de uma preposição e um pronome. Você fala, professor, pronome, esse A que está aqui, né, com crase, é um pronome demonstrativo, mais a preposição a. Tá legal? Vocês perceberam que a gramática chamou esse a de pronome demonstrativo para manter uma coerência teórica.
porque o A determina o substantivo. Agora o substantivo não está aqui. Então, nasceu a classificação pronome demonstrativo. Tá bem? E assim você aproveita para entender que lá no futuro da crase, da concordância, haverá uma estrutura muito interessante para criar problemas na vida. Né? A estrutura o que você vai usar o tempo todo. Você está fazendo aquela ideia grandiosa sobre qualquer assunto. De repente, mete uma vírgula e usa esse o que tem o poder de resumir, o poder de concentrar. Tá legal? Tanto que eu vou falar para vocês, né? Troquem esse o por aquilo. Troquem esse o por aquilo, para poder ampliar a interpretação. Senão você não consegue nem analisar. Esse tem cara de pronome demonstrativo. Não o outro que nós estamos analisando. Esse tem toda a cara de o pronome demonstrativo. Tudo bem? A economia tem melhorado em alguns lugares do mundo. O que permite. Sacaram? Esse o concentra toda a ideia anterior. Resume a ideia anterior. Tanto que na sintaxe, esse o, por si só, funcionaria como aposto. Retomando a ideia anterior. Né? Então é bacana perceber esse o como resumitivo. Aposto resumitivo, ele concentra em si a informação anterior. Consegue resumir a ideia anterior. No texto você usa o tempo todo isso aí. Se transforma até num cacoete. Tá bem? Notem que é um momento então que vai atrapalhar lá na concordância se você não souber utilizar. Tá legal? Numa frase, por exemplo, como o que nos permite ou nos permitem viver melhor. O que é esse o? Então nós vamos ter que fugir do o. Trocar por aquilo, trocar por fato. Ou seja, dar substância a esse o. Para trabalhar esse o, você não tem corpo para tocar nele. Ele se desfaz. Então é que nós começamos a trocar por uma outra palavra para você poder ter um conjunto analisável. Né? E é mais ou menos isso. Esse fato agora me permite dizer, o fato o qual permite a nós. Né? O qual, esse que está retomando o fato. O fato permite a nós. O sujeito é esse que está retomando o. E aí vai nascer um lugar interessante para criar erros de concordância. Se na prova aparece o que nos permitem, erro de concordância. Porque é o fato que permite, o qual permite. Sacaram? Então é bacana você já começar a sentir esses momentos, esse ozinho, que você fala, o que é isso? Pronome demonstrativo. Tudo bem? Só que agora o o não nos interessa. O que interessa é o a feminino. É o pronome demonstrativo a feminino. Tá bem? Olhem em duas frases retiradas de prova, para vocês perceberem isso daí. Vamos lá. Olhem lá. Na frase, já fomos à cidade de meus pais, mas não iremos à de meus primos, é um exemplo que eu trago para vocês. Para entender cidade, basta trocar por município, por distrito, e você vai constatar que ficaria, já fomos ao município de meus pais, mas não iremos ao de meus primos. Por isso que a troca é interessante nessa hora. É a forma de comprovar. Não é? Num segundo exemplo, ele resistiu à vontade, ele resistiu ao desejo. À vontade e ao desejo. Aí eu não posso ter dúvida. O problema é a segunda construção. Ele resistiu à vontade de comer a sobremesa e a de tomar o suco. E ele resistiu à vontade de comer a sobremesa e à vontade de tomar o suco. Ao trocar vontade por desejo, fica: ele resistiu ao desejo de comer a sobremesa e ao de tomar o suco. Por isso que o acento grave é obrigatório nos dois. Notem que o segundo momento é um momento novo. O primeiro não. O primeiro está lá na base. É o beabá da crase. Tá bem? Na prova, observem uma questão que caiu na prova do CESP. Olhem lá. Em relação às atribuições do Tribunal de Contas da Constituição de 34, A de 46. Notem que nesse A de 46, você tem algumas informações, né, que você deve trazer à tona. Primeiro, lembrar que você já viu
vai rever hoje essa parceria do D mais o A nessas expressões correlacionadas. Aqui já temos a preposição a como se fosse uma estrutura fixa. Tudo bem? O a está ali, o a preposição já pertence à parte óssea da estrutura. Não dá para tirar esse a. Então a preposição sempre vai estar ali. Agora, se tem ou não tem artigo, é uma variável. E no que é pior, né? Agora não vai ser artigo, vai ser um pronome demonstrativo. Então, na construção da Constituição de 34. É isso? Olha lá, da Constituição de 34. A de 46. Sacaram? Ali no A de 46, subentendo a palavra Constituição. Da Constituição de 34 à Constituição de 46. Troquem Constituição por documento. Troquem por um masculino. E ficaria do documento de 34 ao de 46. É isso que me faz concretizar que ali tem a preposição a, e aí vem a novidade, mais o pronome demonstrativo o. Que aqui tem a preposição a, mais o pronome demonstrativo a. Ok? Então esse é um momento sutil, em que o acento grave é obrigatório. Na prova caiu, né? Caiu o acento grave, estava lá com acento grave, e a imagem é muito feia. Você olha para esse AD com crase, a imagem é muito feia. Por isso que você é um leitor eficaz. Você tem que perceber que na interpretação de texto, os implícitos tornam-se ali, os implícitos, matéria-prima de interpretação de texto. Você teve que interpretar e entender o subentendido na construção. Tá legal? Olha um outro exemplo de prova, olha lá. A história do Brasil nos 3 primeiros séculos está intimamente ligada a, subentendo aí, ó, ligada à história da expansão comercial e colonial europeia. Né? A história do Brasil está intimamente ligada à história da expansão. Troca história por desenvolvimento. O desenvolvimento do Brasil está ligado ao da expansão comercial. Ok? Notem que esse é um momento que eu considero já um doutorado da crase. Você está colocando acento grave num A que não tem visualmente o substantivo do lado. Exige uma nova percepção do fato. Desculpa, só na questão anterior. 34 de 46, a crase é facultativa, né? O até a preposição do até a é facultativa, é isso? Na construção, até a, se você colocar o até a, aí você tem dupla construção nesse momento. Nesse caso, a Constituição de 34 de 46, vamos considerar implícito até a. Isso. Ou só até. Não, implícito aqui não tem nada. Se você colocar o até, você cria dupla possibilidade. Se não colocar o até, você só tem uma possibilidade. Tudo bem? Não se trabalha com aquilo que não está no papel. Aqui a palavra Constituição está no papel. É como se fosse uma marca d'água, mas está no papel. Você consegue pegar, mas ela, né, não é, vamos dizer assim, a flor da água. Está um pouquinho para baixo. Tá bem? Procure perceber então que a crase, a palavra implícita, termina aquilo que eu havia projetado para vocês como uma aprendizagem necessária para uma prova, como, por exemplo, promovida pela ISAF, né, promovida por um SESC, por uma Fundação Carlos Chagas. Agora que você tem que perceber, notem que tudo que você fizer de crase agora envolve um tipo de conhecimento que é um conhecimento de análise sintática, detalhes, exige ou não exige preposição? Tal palavra vem ou não vem com o artigo? É uma análise do contexto. Eu vou depender da frase para perceber os fatos. E uma parte cultural da crase. Tudo bem? A parte cultural da crase é aquilo que dá um amargor enorme, porque você vê as partes incoerentes, as partes que não têm sentido, as exceções, as particularizações que a história da língua portuguesa criou. Tudo bem? Então, a partir de agora, são novas e novas experiências de combinação e aprendizagem das coisas exóticas da crase. Por exemplo, você aprendeu, ó, um exemplo de coisa exótica. Você aprendeu que as locuções femininas, genericamente, recebem o acento grave. Não é isso? Agora venham para o lado B das locuções femininas. Nós temos uma
que é a locução feminina à distância, que geralmente indica o modo como você viu alguma coisa, ou qualifica um curso, por exemplo, curso à distância. Tudo bem? O que a tradição gramatical vai dizer? Então, primeiro eu digo para vocês, não é a palavra distância, não é a palavra distância, é a locução à distância. Que você já está qualificado para entender que a palavra distância em si é uma palavra normal como qualquer outra. Quando ela entra no rol das locuções, sacaram? Locução adjetiva, quando dá qualidade para um substantivo, como curso à distância, aqui é uma locução adjetiva. É uma expressão que dá qualidade a um substantivo. Ou, ela vai compor uma locução adverbial. Ele viu o crime. Como que ele estava? Perto, longe? Ele viu o crime à distância. Agora é como ele viu o crime. Aí já é um adjunto adverbial, uma locução de valor adverbial. Então é nesse momento e não nos outros. Sacaram a diferença? A hora que você começa a fechar o foco. Porque a criatura chega até mim e generaliza a palavra distância. Não, não é a palavra distância, é a locução à distância. O que a tradição gramatical diz? Sem determinação, sem crase. Com determinação, com crase. Ou seja, para você criar determinação aqui, só quando você cria a formação à distância de. A hora que você constitui a distância de, é aí que ocorre o acento grave. Tudo bem? Enquanto a distância não é determinada, ela não recebe o acento grave. Ok? E aí você passa a ter as seguintes situações, né? A boa distância e variações não receberão acento grave. A boa distância, a grande distância, a pequena distância. Você pode colocar 50 mil adjetivos, não vai ter acento grave. Tudo bem? Então a expressão à distância, ou sozinha, ou com adjetivo, não recebe, a qualquer distância, né? A outra distância, não vai ter o acento grave no português. Porém, toda hora que você usar a expressão à distância de, aí ocorre o acento grave. A distância, você pode medir pelo espaço e pelo tempo. A distância de 2 palmos, a distância de 10 passos, a distância de 1 quilômetro, a distância de 1 minuto, ocorre o acento grave. Sacaram? Ah, professor, e se eu usar a uma distância de 10 metros? Aí já não tem mais o acento grave. Porque aí você colocou o artigo indefinido. Então ocorre crase quando você tiver na expressãozinha a distância de. Sacaram? Aí você está fazendo a especialização da especialização. Não é nem a palavra distância, é a locução distância que tem esse detalhe no português. Quando ela compõe uma expressão, né, genérica, sem determinação, não tem o acento grave. Quando você constitui a distância de, temos o acento grave. Ok? Isso faz parte da cultura gramatical. Não se discute. Você fala assim, mas pô, professor, a distância não é uma locução feminina? Mas essa está pagando o pecado pelos outros. Sacaram? Essa coitada carrega consigo uma exceção no português. Qual que é a lógica? Nenhuma. É um momento que não se aplica a lógica. Como? Não tem o acento grave. A hora que você dá essa colocação que dá imprecisão, não tem mais o acento grave. O que gera o acento grave é esse trio, ó. Pois não? Era isso, mais ou menos? E aí que você começa a entrar nas questiúnculas da palavra distância. Ah, vamos mexer aqui, mexer lá, até achar um lugarzinho que enfia o acento grave. Sacaram? É aí que você começa a brincar com uma coisa de baixa recorrência nos concursos sérios. Sacaram? Eles abandonam essa parte mais cultural. E o que é pior? Há gramáticos mais mão abertas, que vão ali colocar o quê? Vão colocar que a distância coloca acento grave. A maioria usa. Então é um momento até polêmico na língua portuguesa. E essa é a visão mais conservadora. A que os concursos públicos devem seguir. Né? Porque você vai ter um rico
repertório gramatical discutindo isso aqui, dizendo que a distância sem determinação, sem acento grave. Tá bem? Então, nesse momento em que nós entramos nessa parte cultural, você tem que administrar. Senão você fala a língua portuguesa é porcaria, não tem coerência, não tem lógica. Tá legal? Há um outro conjunto, que são as locuções de instrumento e algumas de modo. Tudo bem? Nessas locuções de instrumento e de modo, nós não usamos artigo. Não usamos artigo. Por isso você diz que escreve a lápis, que é uma palavra masculina, e só vem com preposição. Por isso você fala que o carro é movido a álcool. Álcool é masculino, esse A é só preposição. Ok? Porém, quando você vai mudar de instrumento, em vez de lápis, vai usar caneta, ele escreveu a caneta. Você vai colocar o acento grave ou não? Daí tem um gramático, que é o Napoleão Mendes de Almeida, sacaram? Que no português do Brasil, não em Portugal, desencadeou isso. Se no masculino só tem preposição a, seguindo a lei, a norma, a ordem, o progresso, no feminino também só preposição a e não se usa o acento grave. Então houve uma parcela de seguidores fiéis que divulgaram essa visão. Tá bem? Agora, seguindo a tradição, que vem lá de Portugal, sacaram? E tem hoje o abono da imensa maioria dos gramáticos, é que, quando você escrever a caneta, realmente nós não temos ali preposição mais artigo. Mas a força do uso, a força da tradição, consagra o acento grave. Ok? Então, entre os teóricos, há uma polêmica. Para você entender a polêmica, somente com a versão masculina diante dos olhos. Tá legal? Hoje no Brasil, uma minoria, que eu diria até já arrependida, ainda defende que a caneta não pode vir com acento grave. Agora, a imensa maioria diz que por força do uso e da tradição, né, até em conformidade com Portugal, sacaram? As locuções femininas vêm com acento grave. Ok? Aqui não há crase, mas a tradição consagrou o acento grave. Daí o aluno fala, professor, tá bom, acho bonito isso, né? Mas e no concurso público? Sacaram? E no concurso público? Podem perceber que esse assunto passa sem ser notado. Quando há essas situações, aparece com o acento grave. O momento tenso seria um momento sem o acento grave. Falei agora, o momento tenso seria aqui. Mas esse momento não aparece nas provas. Quando você encontra isso nas provas, são as provinhas, né? Banca sem tradição, provinhas lá no fundo do mato, lá no interior do Brasil, aquelas provas que você fala, quem está fazendo? Nunca ouvi falar dessa banca, né? São aquelas questões muito, vamos dizer assim, capciosas, com más intenções desde o começo, não só na parte gramatical. Tá bem? Isso já não é mais assunto teórico que caia em um concurso público. Tá legal? Então, se você for comprar um carro movido a álcool, parabéns. Se for comprar um a gasolina, o que acontece? Sacaram lá? Acento grave é a visão contemporânea da maioria. Ok? Mas, repito, existe a polêmica. Existe um grupo menor que defende coerentemente, não tão errado, há uma coerência, que se álcool é masculino só tem preposição a, gasolina feminino também só preposição a. Só que você vai percebendo que você entraria num colapso, num momento meio caótico da crase. E a língua não é feita para criar caos, criar confusão. Tudo bem? Por isso que predomina entre os estudiosos o uso do acento grave. Ok? Então, numa prova, se aparecer a prazo e à vista, ok? Como já caiu em concurso, você tem que olhar para isso e falar, ó, perfeitíssimo. Perfeitíssimo na língua portuguesa. Sabendo do problema. Sabendo que a vista, para alguns estudiosos, não poderia ter o acento grave. Tá legal? Ah, professor, então é facultativo? Pode usar ou não? Não, não é nada de facultativo. É que você tem duas visões e você adota uma delas como uso na língua portuguesa. Ah, professor, qual que é a visão da banca? A banca não tem essa visão. Ela trabalha dentro da tradição. Ok? Ela trabalha dentro da tradição. A vista com acento grave.
Ok? Terra à vista, pagamento à vista, com acento grave. E isso tem que estar correto. Você tem que entender que essa é uma das possibilidades também corretas. Agora, pelo amor de Deus, né? Não vão sair daqui, tomar um café forte, sai para o almoço, come alguma comida. Hoje ainda bem que não tem feijoada nos bares, né, da capital, tal. Você vai comer alguma coisa leve. Pelo amor de Deus, não saiam daqui, por exemplo. Ah, eu entendi direitinho o que o professor falou. E quando eu usar, por exemplo, a prazo, tanto faz. Tem uma corrente que pede o acento e outra que não pede. Não. Sacaram? Quando a prova investe, ela investe no erro universal. Então, se eu colocar acento em aprazo, aí cessa qualquer hipótese de discussão. Porque aprazo é macho e não há essa hipótese de artigo feminino. Sacaram? Então, nós discutimos as locuções de instrumento e algumas de modo femininas. Na masculina não há o que discutir. Sacaram? Então, que quando você entra nos estudos culturais da crase, você está entrando nas exceções, nas polêmicas. Tá legal? Situações muito particulares. Então, a tradição considera o acento grave porque seria um caso de tom de locuções femininas. E isso da generalização dessa regra. Sabe quando o geral abraça o especial? É isso que aconteceu nesse momento. Perfeito. Vamos concluir esse lado cultural dizendo de outras duas palavras que nós temos no português. Quando você usar a palavra terra, a palavra terra talvez seja um dos substantivos mais lindos que há na face da terra, né? Tanto que, às vezes, livro de plástico não funciona tão bem como o livro, né, de papel que nos remete à madeira e tal, porque há essa noção, né, da ligação com a terra. Alguns até falam sobre um fio que liga, né, o homem à terra e ele desenvolve esse fio terra, né, que é uma ligação que eu não sei o que é, até hoje não entendi. Na parte de raios, né, é um fio que dá uma proteção, né? Agora, o tal do fio terra ainda é interessante. Mas a palavra terra, como todo substantivo, é uma palavra normal, gente. Vejam a aprendizagem como ela é errada às vezes, né? A palavra terra é uma palavra normal como qualquer outra. Porém, há um momento da palavra terra que é especial. Um momento. Então você não pode generalizar a palavra terra, ok? Quando terra está relacionado à ideia de pessoa desembarcada, tudo bem? A pessoa está embarcada, ela está a bordo. A pessoa desembarcada, ela está em terra. Então é uma expressão que nós temos no português que não se usa com artigo. Quando você estuda o direito marítimo, por exemplo, a pessoa que está aportando no Brasil tem que se acomodar às nossas regras, né? Às vezes alguns marujos param, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? E aquela imagem da selva, imagem do carnaval, mulheres lindas, o cara pula do navio pelado e começa a correr na praia. Ele vai se sentindo um Tarzan nesse momento, daí ele vê que não é bem assim, né? Aí que ele fala, pô, não é uma selva como a imagem que eu criei lá na Europa, por exemplo, né? E aí o cara é preso, passa pelas leis brasileiras. Então, né, a pessoa em terra, ela tem que obedecer às regras locais, né? Há toda uma conduta, tá bem? Então, terra, quando se opõe a quem está embarcado, nós não usamos com artigo. É uma expressão que nós temos no português, tá bem? Por isso você vai dizer que ele desceu à terra, o marujo desceu à terra, antes da explosão do navio, né? O Escretino lá, por exemplo, ficou famoso com a descida do navio antes do atendimento, né? Um dos momentos ápices, um dos ápices do humanismo. O cara falou, cretino, né? Vá a bordo, não é isso lá? Então, essa situação que o Escretino desceu à terra não tem acento grave na língua portuguesa, né? O comandante desceu à terra antes de acolher os seus pessoas do barco, esse desceu à terra não tem um acento grave no português. Entendendo que essa expressão a terra está se opondo a qual ideia? A quem estava antes embarcado, a quem estava antes a bordo. É uma situação no português, sacaram? Então você não pode pegar terra, planeta, pegar terra que você usa para plantar, terra que você usa para fazer uma construção, né? O resto da terra funciona mais. É nesse momento que não se usa artigo antes da palavra terra no português. Quando ela se opõe à situação de embarcado, desembarcado, né? Por extensão, se você estiver num navio
ou numa aeronave, né? Aí você estende ao mesmo raciocínio, tá bem? Não se usa o artigo nesse momento. Porém, se você disser, ele desceu a terra do samba, a terra dos bons políticos, né? Aí passa a se usar o artigo e passa a ter, então, o acento grave. Tá legal? Então, terra sem determinação cria essa expressão consagrada na nossa língua. É uma expressão idiomática. Ok? E é nesse momento que eu não gosto da língua portuguesa. A hora que eu tenho que reproduzir o consagrado. Aí você não tem que pensar nada, você tem que olhar para isso e entender que é assim que funciona. Nesse momento, quem está a bordo e quem está em terra, há esse uso da palavra terra sem a presença do artigo. Mas é nesse momento só. Tá ok? Não cabe raciocínio, cabe reconhecimento. Preciso reconhecer isso daí. Tá legal? Uma outra palavra interessante é a palavra casa, que em toda a língua, percebam isso, a palavra casa, ela tem um fundo muito importante na nossa formação, né? A ideia de casa, de lar, tanto que a ideia da casa própria, de ter o seu lugar, né? Em que você vai lá na parede e mete prego à vontade, com a consciência que é a sua parede, né? É uma coisa gostosa, ok? Notem que essa noção de casa, então, no português é de uma sutileza simplesmente maravilhosa. Quando você se refere à sua casa, a palavra casa não vem com artigo. É uma sutileza maravilhosa. Então você diz assim, ó, vim, o que você usaria aí, ó? Agora há pouco eu vim de casa. Não é da casa, é de casa. E o usuário da língua portuguesa entende que é a sua casa, a casa em que você mora, em que você habita. Sacaram que bonito? A ausência do artigo aqui indica que é a sua casa, não é a casa de outra pessoa. Tudo bem? Quando você diz assim, ó, eu vou para casa. Sacaram? A pessoa entende o que está dizendo por causa da ausência do artigo. Olha que bonito isso. Então, quando você diz, eu voltei a casa para pegar o material que eu tinha esquecido. Você entende que não pode ter o acento grave nessa construção? Sacaram isso? Comparando com a estrutura de cima, você tem que entender que é a minha casa, é a casa onde moro, é meu lar. E agora não posso trocar por lar, apartamento, barraco, sacaram? Eu não posso buscar um sinônimo agora. Porque o problema só ocorre com a palavra casa. Eu não posso usar as estratégias de trocar por um sinônimo. Porque o fato só ocorre com uma palavra em uma situação. Quando o sujeito do verbo é também o dono da casa, é para a casa dele. Ok? Isso ficaria completamente diferente se a casa, por exemplo, fosse a casa da sogra. Sacaram? E aí que é bacana de perceber, né? Às vezes a gente chama de inferninho alguns lugares pouco familiares, né? E também chamamos de inferninho lugares como esse, lá. Vim, como que você diria? Ó, vim da casa da sogra. Né? Olha como a palavra vai tendo vários sentidos, né? Vim da casa da sogra, passa a ter artigo, agora é a casa da sogra, não é mais a sua. Quando eu determino essa casa, a casa é do outro, eu passo a usar com o artigo. Por isso que eu voltei à casa da sogra, teria o acento grave na língua portuguesa. E sacaram? O grande pecado nesse momento é o tempo que se gasta para uma coisa de baixíssima recorrência nas provas da área fiscal. Sacaram isso? Então eu começo a dizer assim, será que o aluno por si, ele dá conta de estudar essa parte, vamos dizer assim, que é de baixa recorrência, que compõe um caso particular e é uma exceção no português? É um olhar único que não serve para mais nada. Né? Ele aprende aquilo e aquilo é estancado. Cerca-se e acabou. Sacaram? Esse é o momento, então, cultural. Espero que vocês entendam certos momentos de dúvida, de vacilos entre os teóricos e administrem. A prova não quer anular a questão. Entenda isso. Então ela foge dos problemas polêmicos. Tá bem? Agora, o que você pode e deve dizer é que o professor vem e cria instrumentos para você ampliar aqui, ó. A cada 1000 questões, não tenham dúvida, 999 vem aqui. É aqui que o bicho pega.
Porque a combinação é infinita, gente. Quando você entende a palavra terra, a palavra casa nesse lugar, é um lugar estanque. Eles precisam de lugares variáveis, que permitam uma escala industrial de produção de questões. Né? Então é que você está percebendo, a combinação sintática é que vai gerar essa grande amostragem. Então, por exemplo, o que seria uma visão da combinação muito interessante? Lá na frente, nós vamos estudar o verbo avisar. Então lá você vai estudar que o verbo avisar é perigoso. Porque você tem uma regência 1 que é avisar algo, alguém. Ó, danado aqui, ó. Vai acompanhando. Porém, você tem uma regência 2, que é avisar alguém de algo, sobre algo, acerca de algo. Então, dependendo da regência que você montar, o alguém aparece como objeto indireto ou objeto direto. Não é e, é ou. Ou é a regência 1 ou é a regência 2. Ok? Isso muda tudo em relação à crase. Porque não é questão de ser facultativo. Depende da formatação que você escolheu. Então, numa frase como avisei a pessoa do crime ocorrido naquele local. Tem acento grave ou não? Avisei a pessoa. Sacaram? Separar aqui, a vaca foi para o brejo. Sacaram? Que daí você já está pensando assim, avisei a alguém. Avisei para a pessoa. Avisei ao homem. Se você parou ali, ferrou o sistema. Você tinha que entender que do crime é o objeto indireto. Você está usando a regência 2, ó. Avisei alguém de algo. Por isso que aqui, ó, avisei a pessoa, objeto direto. Aí entra uma outra habilidade, que é o estudo da regência. Então, em breve, vocês vão perceber que o verbo avisar reaparece aos olhos. Só que a crase está dominada. Se você usasse a regência 1, você entenderia o fenômeno da crase. O problema agora não é a crase, é o verbo avisar. Como lidar com a crase já está ligado. Tudo bem? E o mais bonito na sua preparação é você, a cada dia mais, aprender as sutilezas do artigo. Tá bem? Sutilezas do artigo. Por exemplo, percebam que há muitas coisas que têm correlação na língua portuguesa. Percebam isso. Tudo bem? Há, de repente, uma correlação entre um objeto direto e um objeto indireto. Há correlação quando, de repente, você coloca um e relacionando o primeiro com o segundo. Então, quando você amarra as coisas, você percebe que há, sim, essa relação em dupla, essa parceria, tá legal? E há momentos em que x e y, em que objeto direto e objeto indireto, são feitos da mesma matéria, são da mesma forma, tudo bem? E daí que nasce dessas correlações alguns princípios de paralelismo, tá legal? Porque você está correlacionando e eles têm a mesma natureza, ok? A natureza é a mesma, natureza igual. Eu vou propor formas iguais. Sacaram? Como são dois pronomes ou dois substantivos comuns. Eu correlaciono coisas que têm a mesma natureza, então é natural que elas tragam a mesma forma. Tá legal? Então, numa frase, por exemplo, como gosto de samba e MPB. Tá legal? Gosto de samba e MPB. Essa frase está certa ou errada? Certo ou errada? Sacaram como é perigoso? Não sei se houve na tua vida um professor que te ensinou ou não, mas essa frase não só é correta, como é perfeita. Está 100% perfeita. Tudo bem? É que você poderia também construir com a colocação da segunda preposição. Você poderia colocar gosto de samba e de MPB. Mas como o nível de confusão é 0, você omite a segunda preposição. Na primeira aqui, ó, o uso é obrigatório. O uso é obrigatório. No segundo, você mede os graus de confusão. Você replica, repete, recoloca de acordo com os níveis de confusão.
Nível de confusão zero, para que gastar a segunda preposição? Eu chamo isso aqui daquela situação em que você tem um primeiro filho. Quem já passou por isso sabe muito bem. Né? O primeiro filho, eu passei por isso, é uma sensação que dá até vergonha contar. Mas, por exemplo, dá vergonha, dá muito. Quem passou por isso sabe. A criança, quando nasce, ela tem uma regularidade maravilhosa. Enche o saco da mãe de 2 em 2 horas, e 3, tem que acordar para mamar. Né? Caga, mija e mama, né? De repente, num dia, essa criança dorme 3 horas, 4 horas, você fala, o que aconteceu com ela? E daí, sozinho, né, sem ninguém perceber, você fala com alguma coisa, e vai lá e coloca uma parte do seu corpo próximo da respiração dela. Né? Coloca um dedo, a faca, para ver se ela está respirando. Porque passa pela tua mente a hipótese de ela ter morrido. E está lá a criança respirando de uma forma, você sai todo envergonhado, né? Mas é esse primeiro contato com o primeiro filho. Né? A criança espirra, você já limpa. A criança peida, você já vai lá ver. Né? A criança rela no barro, você já lava. Tá babando, você já está com o guardanapo assim. Não é isso? É uma coisa maravilhosa. A criança cresce numa bolha. Daí vem o segundo filho. No segundo filho, você já está de saco cheio. Mas bem de saco cheio. Sacaram? Então a criança começa a ter uma vida em que você acredita mais em Deus e na natureza. Ah, Deus está vendo. Sacaram? O anjo da guarda está segurando. Né? A criança está lá correndo, caindo, se machucando. Né? A criança, por exemplo, solta um pum. Você fala, calma, daqui a pouco a gente troca, senão não vai dar o dinheiro para a fralda. Né? Sacaram? A pessoa está com o nariz escorrendo. Você até é capaz de dizer que a criança está se alimentando da coriza. Você vai limpar só quando alguém, né, chama a atenção. Você fala, você não está vendo teu filho? Ah, é verdade, sacaram? Então tudo muda. A criança está no barro, você fala, é bom, pega anticorpos, tem que fazer isso. Não é? Está com as unhas pretas de sujeira, você fala, não, faz parte. Então o segundo filho, você cria mais ou menos como dá. Né? O primeiro é que você tem aquela dedicação. Eu tive parente, por exemplo, que comprava água mineral, fervia água mineral para dar banho na criança. Eu falo assim, uma hora que vai chegar, e se tiver 10 filhos, não dá para água, né? Sacaram? Que loucura é essa? Onde que chega? Então, sacaram, ó, no primeiro filho, o preposicionamento é obrigatório. No segundo filho, você vai tocando a vida. Às vezes limpa, às vezes não limpa, passa a noite cagado, você fala, ó, relaxa, sacaram? No segundo filho, você administra a presença ou não da preposição. No primeiro item, você tem que colocar a preposição. No segundo, você pode ou não colocar. Tudo bem? Então aí nasce uma visão que conserta outras que muitos tiveram, que o preposicionamento é obrigatório em cada um dos itens. Mentira. Eu não preciso colocar a preposição em cada um dos itens. Senão, por exemplo, uma frase como falei sobre a crise e a economia. Você considera essa frase errada no português? Falei sobre a crise e a economia de tal país? Está errado? Não. Estou omitindo a preposição sobre, ó. Coloquei no primeiro, tem que colocar, e omiti no segundo. Tá bem? Então nós vamos fazer um intervalo com essa visão. Que você não vai trabalhar a preposição de, nem a preposição sobre. Tudo bem? E daí nasce uma lição última, que é o momento PhD da crase, que é o paralelismo, a omissão e a crase. O paralelismo, a omissão do artigo e a crase. Tá bem? Então voltaremos daqui a pouquinho para concluir o assunto crase. Até lá.